Pessoal, eu vou aqui já resumindo em bloco para que todo mundo entenda o sistema. Então, eu peguei aqui um bloco e coloquei algumas informações para ficar um pouco claro o que a gente quer informar vocês. Então, observe, as linhas de transmissão, ela tem uma capacidade de transmissão, ou seja, ela transmite uma quantidade de energia. E dentro dessa capacidade, através do efeito Joule, que todo mundo já ouviu falar e conhece, existem as perdas. As perdas, falando assim um pouco genérico, para a pessoa ficar um pouco claro, no circuito AC, que são 90% das nossas linhas de transmissão ou mais, as perdas podem chegar a 30%. Pode chegar. Já nas novas linhas que estão aparecendo no sistema, são as novidades, se bem que já existe a linha de Itaipu, que foi feita por outro motivo, mas também existe linha de corrente contínua, ou direto corrente. As perdas das linhas de transmissão de corrente contínua é 5%. Então, se você colocar isso em valores, dependendo da capacidade de transmissão, a perda é imensa. Chega a ser dependendo da situação, uma pequenazinha. Então, hoje nós temos algumas linhas feitas em corrente contínua, são longas linhas. Ela transmite mais longe com perda menor do que as nossas comumente usadas, as linhas de corrente alternativa, que perde até 30%. São números só para entender um pouquinho. Então, se a linha é AC e a linha é DC, tem diferença em perdas. Então, por isso já existe construída e pronta algumas linhas em DC. Finalidade é uma linha de 5%. Ou seja, você perde menos. Você perde 5%, enquanto que a outra você perde até 30%. Só para ter uma ideia da linha de transmissão. E se nós continuarmos falando do sistema, observe que o sistema interligado nacional, se você trabalha, você viu ali nós mostramos aí a senoide, uma curva do consumo, está na faixa de 63, 62 mil megawatts, tem horário de ponta. Existe sempre uma reserva, ou seja, que se precisar tem onde buscar, de 5 a 10 mil megawatts. Então, se precisar, tem onde buscar essa energia. Você tem que ter uma reserva, se faltar, der uma falha no gerador, enfim, uma linha, sair, você tem onde pegar para substituir, principalmente uma falta de gerador ou de usina. Isso é a reserva técnica nossa. Ou seja, eu preciso de 60 mil, eu tenho que ter 70 mil. Certo? Por que isso? Pelo seguinte, se existe, por exemplo, um apagão, ele pode ser um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. O que seria isso? Seria como eu precisasse de 60 mil e tivesse 55 mil. Ou seja, a minha oferta é menor. Então eu vou desequilibrar o sistema, que vai transmitir para outras usinas, como já vimos aí, Você joga a carga para outro local e em cascata você vai apagar o sistema. Seria então a função, seria esses 5 a 10 mil para suprir esse desequilíbrio que pode acontecer por um motivo qualquer. Muito bem. O sistema também, ele tem uma característica. Um sistema que alimenta uma cidade grande, industrial, ele é um sistema, as linhas de transmissão ficam indutivas. Outro sistema, um local que você alimenta uma linha muito longa, ela tende a ficar capacitiva. Então, isso o sistema me apresenta, então, aí vamos dizer, um fator de potência inadequado.
eu teria muito reativo, né? E o reativo não é bom, porque vai, dependendo da situação, vai me limitar a minha produção, a minha potência útil. O pessoal está lembrado do tempo do triângulo das potências, né? Então, quando o sistema torna-se indutivo, muito indutivo, eu abro uma linha no extremo oposto, por exemplo, ela torna-se um capacitor. Se eu tenho um capacitor, eu vou compensar o indutor dos motores que eu estou alimentando o circuito indutivo. Então, eu tento corrigir com o próprio sistema. Eu tiro o extremo de uma linha de transmissão longa, ele compensa aquele circuito indutivo que está alimentando uma grande cidade. O sistema continua funcionando. Eu tiro uma linha longa, corrige, eu melhoro o fator de potência, eu tenho menos reativo, o que é melhor para o sistema. Se for o contrário, se eu tiver um sistema que está muito capacitivo em determinada hora, as cidades param de trabalhar, pode, devido à distância da linha, pode tornar-se capacitivo. O que eu faço para corrigir? Eu pego um gerador, alguns geradores, coloco ele vazio, ou seja, paro de acitar, ele vai ficar rodando, ele torna-se um motor. Então, se eu coloco uma bobina aqui, eu corrijo o capacitivo. Então, isso faz com que o sistema, o próprio sistema, com a operacionalização do pessoal, leve a corrigir isso. Ou seja, você tem que ter sempre, dentro da possibilidade, o mínimo de reativo, para que você tenha um fator de potência melhor. Tá certo? Eu vou